bem-vindos. No final estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que pretendam. Entretanto, com o devido respeito, sintam-se em família. Temos muito gosto em tê-los connosco. Então, nós vamos ler uma mensagem introdutória do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, que diz o seguinte. O título, Nutrição Espiritual, e é um comentário ao excerto da carta de Paulo aos Hebreus. Que diz o seguinte, é o excerto. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. E Emmanuel comenta, há vícios de nutrição da alma tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em tratando-se dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se na realidade simples do caminho evolutivo. É imprescindível que estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E, justamente, na estrada religiosa, é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenoménica tornam-se inúteis ao espírito quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Unir os nossos pensamentos em torno de Jesus, que ocupa o centro das nossas atenções. A nossa alma desdobra-se de par em par, deixando fluir os melhores sentimentos de paz, de harmonia, mas também de humildade diante da magnitude da vida e do amor divino por todos os seus filhos. Eis-nos, Senhor, reunidos em vosso nome, em modesta assembleia cujo objetivo é o diálogo, a reflexão, a interiorização da tua mensagem libertadora que nos orienta os interesses e os sentimentos para os planos superiores da vida, onde nos devemos fixar para o trabalho de renovação que se impõe para ascendermos aos planos superiores quando um dia formos chamados de retorno à espiritualidade. Inspira-nos, pois, Senhor, no trabalho que encetamos, para que ele seja proveitoso e, simultaneamente, possamos assim influir junto daqueles que nos acompanham na família, na comunidade. Lembramos, Senhor, todos quantos sofrem, aqueles que são fonte da nossa preocupação
mais próximos ou distantes, mas que necessitam do nosso testemunho de solidariedade e de afeto. E para aqueles outros que, no plano físico ou no plano espiritual, se encontram ainda desesperados, perdidos relativamente ao caminho a tomar para o futuro que os aguarda, eis-nos, Senhor, rogando-te por eles, para que os acompanhes, para que os inspires, para que os fortaleças, para a tarefa que nos propomos realizar esta manhã. Inspira todos quantos aqui se encontram nos dois planos da vida, para que ela possa ir ao encontro das necessidades espirituais e deixar-nos notas de esperança e de alegria. Abençoa, pois, Senhor, esta Assembleia. Que a tua paz e o teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado. Vamos dar início ao trabalho com esta mensagem introdutória de Joana de Ângeles a respeito de Deus. Basta que te deixes conduzir por Ele, melhor, Deus sabe tudo, é o título da mensagem. E Joana de Ângeles exorta, basta que te deixes conduzir por Ele e, sintonizado com a sua misericórdia e sabedoria, busca realizar o melhor, assinalando o teu caminho com as pegadas de luz, características de quem se entregou a Deus e em Deus progride. Então, podemos, resumidamente, dizer que Deus é a infinita sabedoria, o infinito amor. É Ele a fonte geratriz da vida, que nos criou, que nos alimenta, que nos ampara. E compreender os atributos divinos é fundamental para perceber que nós fazemos parte da dinâmica da vida e desse sentimento amoroso e misericordioso. O nosso destino é virmos a ser felizes, em plenitude, conquistando estes valores que são mais imediatos e que nos compete realizar, tendo em atenção aquilo que é fundamental para a conquista desse estatuto, desse meio, dessas condições a que estamos irremediavelmente destinados. Ninguém contornará as diretrizes da vida, ninguém contornará as diretrizes da vida, porque é inexorável a determinação das leis divinas que nos impõem isso mesmo. Nós estamos destinados a ser felizes. E o tempo, pela sua condição infinita e eterna, e nós também, como espíritos, a isso estamos fadados irremediavelmente. Pode, às vezes, e ainda na fase em que nos encontramos, termos algumas dificuldades de perceber, porque nos contrariam o desejo mais imediato e as noções que temos a respeito da vida, da felicidade e do bem-estar. Mas, à medida que porque as leis divinas dispõem de mecanismos próprios que nos auxiliam no progresso. Então, é importante percebermos que Deus é infinitamente bom e misericordioso, absoluto em todos os atributos que nós possamos idealizar. Portanto, tudo quanto saia fora deste conceito são circunstâncias necessárias à evolução de cada um de nós. Então, o nosso tema de hoje é a análise, a ponderação de duas parábolas de que Jesus nos falou, para nós percebermos melhor o quanto Deus nos ama e aguarda da nossa parte a disposição para a retoma, ou melhor, para a evolução, para o trabalho a que estamos destinados.
então, para percebermos melhor o quanto é a natureza divina. Porque são muitas as nossas expectativas relativamente à vida, à própria existência, mas elas nem sempre coincidem com os valores mais elevados a que estamos destinados. Então, vamos apreciar isso. Qualquer dúvida emergente do trabalho que vamos realizar, agradecemos que nos coloquem para podermos dialogar e refletir em conjunto. Então, esta primeira parte é do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, de um momento muito especial. Bem-aventurados os que têm puro coração. E então, é um momento em que é uma parábola que todos nós conhecemos e que diz respeito ao seguinte. Em certo momento, numa reunião pública, apresentaram-lhe então a Jesus algumas crianças a fim de que ele as tocasse, e como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Ora, digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. A parábola é mais longa, diz inclusivamente: ai daqueles que impeçam os simples, portanto, as crianças que se assemelham, os simples que se assemelham às crianças, de vir até mim. É muito interessante percebermos logo aqui que, ao longo do tempo, estão logo a seguir à partida de Jesus, e quando o movimento do cristianismo se começou a formar, ele acabou por ser desvirtuado. A sua mensagem acabou por ser, alterada de fundo para satisfazer as questões humanas daqueles que se apoderaram desse movimento para poderem dar vazão aos seus interesses humanos. Fosse relacionado com o poder, fosse relacionado com a força, a conquista dos bens terrenos, mas a verdade é que essa mensagem se desvirtuou. E, sobretudo, aqueles, vemos aqui na parábola, uma situação muito interessante, que é o facto de estarem ali os apóstolos entre Jesus e as crianças. E as crianças, aqui, como o próprio Jesus relata, não são em si o foco da mensagem. Eles são o símbolo. Que, entretanto, esse símbolo foi desvirtuado porque acreditamos que, ou passamos a acreditar, que as crianças eram por si só puras. E tão logo partissem, elas iriam para o paraíso. Mas a verdade é que, com a doutrina espírita, a dimensão sobre a interpretação das verdades de Jesus ganha outra profundidade. E aqui as crianças são simplesmente um símbolo de que Jesus se serve para falar daqueles que são simples e puros de coração, esses sim, que na aparência das crianças são retratados na sua inocência, na sua ingenuidade, na sua pureza de coração. Porque, na verdade, as crianças não são mais do que espíritos reencarnados que vêm à Terra para se reabilitarem como qualquer adulto. Portanto, aquela fase inicial foi assim preparada para que melhor pudessem ser aceites e cuidadas nas famílias e nas comunidades. Contudo, volto a dizer que na recomendação, na linguagem de Jesus, no exemplo que ele dá, as crianças são simplesmente um símbolo. Ora, e é interessante que nós verificamos que entre Jesus e essas figuras que são os simples e puros de coração, aqueles que se encontram marginalizados, são os transparentes, perdoem-me a expressão,
que, em muitas circunstâncias, não fazem parte do número daqueles que detêm o poder, seja o poder político, o poder económico ou o poder religioso. Ora, e a história conta que, no campo da religião, muitos foram aqueles que se apoderaram do poder da Igreja para melhor satisfazer os seus devaneios, as suas fantasias e, simultaneamente, facilitar àqueles que detinham na vida civil o poder pudessem aceder ao paraíso. Então, para isso, havia uma troca comercial, que era: dás-me a tua fortuna e eu garanto-te a entrada nos céus. A verdade é que essa ideia ficou sobrejacente, não só para quem fornecia os bens materiais, mas também para aqueles que detinham o poder e que prometiam, impedindo ou desnivelando as leis divinas, entre comas, face aos simples e puros do coração, aqueles que sofrem, aqueles que querem e desejam e procuram encontrar arrimo para as suas dores e são muitas vezes empurrados para as franjas da sociedade e do poder e aí gravitam sem que haja alguém que lhes estenda as mãos de misericórdia e de amparo. E era isso que Jesus se referia. E repare-se, há aqui uma palavra muito interessante. Jesus zangou-se com os apóstolos pela atitude que tomaram. Ora, os apóstolos aparecem aqui como intermediários. É isso que lhes parece? Entre Jesus e entre as crianças. E estes que estão no meio, os apóstolos, querem impedir que essas crianças que simbolizam os simples e os puros de coração a aceder à recomendação, ao convívio, ao amparo de Jesus. E Jesus faz essa nota aqui. Acontece que hoje a doutrina espírita, nas suas atividades de intercâmbio espiritual, recebem nas suas atividades as casas espíritas muitos daqueles que detiveram nesse tempo o poder e que se encontram ainda na retaguarda da vida. Já do lado de lá, desencarnados ou mortos, se quisermos, para melhor compreensão, mas que se encontram na retaguarda da vida. Esses intermediários, sejam eles quais forem, porque se destinaram e fixaram a ideia de que pelo papel, pelo estatuto que tinham na organização, eram criaturas privilegiadas e logo deviam ser os primeiros a entrar no paraíso, pelas funções que exerciam. Ora, isso encontra-se em posição diametralmente oposta àquilo que Jesus diz aqui na parábola, referindo-se aos simples e puros de coração. Ora, significa esta orientação e esta mensagem de Jesus que as leis divinas são iguais para todos. E por falta de discernimento e conhecimento desta realidade, muitos foram aqueles que, visados pelo exercício do poder, quer fosse da Igreja, quer fosse do poder civil, mas sobretudo da Igreja, viram-se relegados para um sofrimento terrível porque entenderam que estavam abandonados por Deus. Deus não lhes atendia a rogativas, mas Deus, afinal, tinha uma parceria com os líderes da Igreja e que, portanto, Deus não atendia aos sofredores. E esses também estão por fixação mental nos planos inferiores da vida, onde o sofrimento é tónica dominante. Portanto, quer os autores, quer as vítimas, ambas, por distorção da ideia a respeito de Deus e da relação dele conosco, estão ambos retidos na retaguarda. Isto é uma figura metafórica. Estão ambos retidos na retaguarda
por falta de discernimento e de conhecimento mais profundo a respeito dos atributos de Deus. Então, é fundamental que nós tenhamos isso em atenção. Independentemente das circunstâncias, das provas difíceis por temos de passar, Deus permanece irretocável, absolutamente justo, misericordioso e bom. E à nossa disposição. E aguarda com paciência sempre que nós queiramos, de facto, ir ao seu encontro. E para fruir das suas benesses, é importante que queiramos, de facto, mudar. Nós somos espíritos criados por Deus e, através do trabalho de renovação moral que se vai processando ao longo das reencarnações sucessivas, portanto, através da dinâmica do nascimento, da vida, da morte, renascimento, continuamente vamos progredindo e aperfeiçoando moralmente, e à medida que vamos progredindo, vamos nos afastando da retaguarda para alcançar esses planos mais superiores. Portanto, estas leis são comuns a todas as criaturas e ninguém se furta delas, inclusive a Jesus. Portanto, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes e estão destinados à perfeição, para fruírem da felicidade plena e do convívio íntimo com Deus. Então, aqui temos esta primeira parábola que nos mostra o seguinte: é o foco de Jesus, que é o intérprete fiel da vontade divina nos necessitados. Todos, sem exceção. Todos quantos se encontram necessitados de amparo, aí está a dinâmica da vida presente para prestar esse apoio. Isso é fundamental. Porquê? Porque perceber, assimilar e consolidar esta ideia é fundamental. Porque muitas das vezes nós analisamos a natureza divina com a natureza humana. E são ambas completamente opostas. Quer dizer, quando somos vítimas de alguma injustiça, de alguma circunstância mais difícil, que nos é, enfim, levantada por terceiros, a nossa ideia é de procurar justiça e visualizar a atitude como indigna e, portanto, desprezamos a pessoa ou as pessoas. E relativamente a Deus, nós tentamos analisar o exercício do poder das leis divinas em função das características humanas. E são coisas completamente diferentes. Deus é absolutamente perfeito e não é responsável pela nossa pequenez moral, pelas nossas atitudes. Elas fazem parte da nossa natureza íntima. Mas estamos destinados ao aperfeiçoamento e ao bem. É importante que queiramos, de facto, fazê-lo. Se não o fizermos livremente, se não tomamos essa liberdade por modo próprio, a dinâmica da vida encarrega-se de dar um jeitinho aqui ou acolá para nos moldar o caráter, para nos tornar mais humildes e não tão orgulhosos e, portanto, estarmos mais disponíveis e capazes de fazer o trabalho de aperfeiçoamento que nos cabe realizar. Portanto, resumindo, esta parábola mostra-nos, serve-nos como símbolo daquilo que Jesus, a sua preocupação fundamental, era o apoio aos mais necessitados, a todos, mas em especial àqueles que, em boa verdade, se sentem esquecidos, entre comas, da vida. E depois, outra parábola, que é na segunda parte, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 16, que nós conhecemos, que é a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo. E que diz o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, portanto, da herança que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, por ele e por um outro irmão. E poucos dias depois, o filho, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua herança, os seus bens, vivendo
dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai viu e moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe o anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando... Peço desculpa. O filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse-lhe: veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. E ele disse-lhe: veio o teu irmão. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Então, esta parábola é um complemento da primeira e divide-se em 4 partes. A primeira, aquela em que o pai e os filhos, naturalmente convivendo e trabalhando juntos, para granjearem aquilo que era fundamental para a vida, enriquecendo as suas relações, e, portanto, pressupõe-se que é aquilo que acontece em qualquer família. Deus, ou este pai, representa a divindade, sob o ponto de vista espiritual, na interpretação da parábola. E os filhos, a humanidade. Então, logo, nós, aqueles que Deus reúne os seus filhos em torno de si, no trabalho que é necessário para a sua ascensão espiritual, nem sempre todos estamos de acordo. É a primeira parte. Então, como não estamos de acordo, porque somos alimentados por devaneios, fantasias, e também porque o trabalho mundano, aquele que nos enobrece o caráter, mas também nos dá recursos materiais, torna-se monótono e cansativo. E é próprio dos espíritos, sobretudo dos espíritos inferiores, as aventuras. Queremos aventuras, festas sem fim, frivolidades. E é isso que alimenta aqui o espírito deste filho mais novo, que pede ao pai, reparte a herança, porque eu estou cansado desta vida, quero ir tentar outras experiências.
Acontece que às vezes que as iniciativas também pressupõem o início de uma nova etapa da vida, uma nova carreira, com princípios, com valores, por aí adiante. Mas aqui, no caso, o que acontece e que Jesus quis deixar, para retratar aqueles que se apartam das condições criadas na vida, porque já nem acreditam em Deus. Ele nunca se comunicou, nunca veio cá abaixo dizer alguma coisa, portanto, a vida também não tem sido muito pródiga comigo e eu vou embora. Ora bem, e assim foi. Assim foi, portanto, entrando um novo capítulo da sua vida. Correu o risco. E teve que assumir as consequências, que é o que acontece com muitos de nós. Pelos devaneios que nos alimentam, apartamos-nos de Deus. Mas Deus não se aparta de nós. Nós sabemos sempre, porque Ele está em nós, e sabemos qual é o nosso destino, intimamente. Não há um corte nas relações com Deus. Mesmo que para os materialistas, ou para aqueles que se zangam com Deus, na ideia de que voltei-lhe as costas, Ele já não me volta a incomodar. Não é verdade. Deus permanece em nós porque Ele é a vida que nos alimenta. E então, nós afastamos-nos e vamos dar vazão às nossas fantasias e devaneios até que um dia se acabam os recursos. E nós somos confrontados com a realidade e essa realidade nem sempre é a melhor. E o sofrimento chega ainda avassalador e em maior intensidade do que aquelas preocupações que tinha enquanto na casa do Pai. Ora bem, há aqueles que se revoltam e permanecem nessas condições. Já não querem voltar à casa do Pai, pelo menos nos tempos mais próximos. Mas este caiu em si e com sintomas, com sinais até de humildade, reconheceu o erro e arrependeu-se. E retornou à casa do Pai para lhe pedir ajuda. A segunda parte é aquela em que, ao chegar a casa, o pai, ao invés de se sentir revoltado e fechar-lhe a porta por ter sido desobedecido, não. Acolhe-o em festa, feliz. E ele sente-se, de facto, bem quisto. Não só manda, enfim, os seus súbditos fazer uma festa para receber o filho, mas pede-lhe que lhe coloque aí o anel na mão como símbolo da sua nobreza, do título de herdeiro também dos seus bens, da sua família. Portanto, ele retoma essa condição. E a festa é absoluta, de alegria, de bem-estar, pelo retorno do filho que se havia apartado, que se havia afastado e que, entretanto, regressou. A terceira parte tem a ver com o filho mais velho. O filho mais velho que sempre foi obediente a Deus, esteve próximo de Deus, aqui no caso do pai, mas, entretanto, quando o filho, o irmão, regressa à casa do pai, a manifestação é de ciúme e de egoísmo. Ora, significa que nem todos nós que apelamos para Deus e nos identificamos como crentes em Deus, somos verdadeiramente virtuosos. Quer dizer, lá no fundo há sempre uma réstia que sobra de egoísmo, de inveja. Ora, confrontado com esta circunstância, o filho deu vazão ao seu desagrado. E é o que acontece também connosco. Então, no primeiro ponto, temos o jovem que se aparta da casa do pai para dar vazão ao seu devaneio. E é o que acontece com muitos de nós, que nos afastamos e para dar atenção e vivermos aquilo que o mundo oferece. Que o mundo oferece.
e que nos satisfaz mais os prazeres imediatos que propriamente as emoções. E então nós vivemos as circunstâncias da vida, as transitórias, e confrontados um dia com as circunstâncias do vazio que nos proporcionam tais hábitos, ou caímos em nós e fazemos o movimento inverso, como acontece aqui na parábola, ou então rolamos pela vida até ao momento, se eventualmente orgulhosos e renitentes, revoltados, rebolamos pelos caminhos da vida até que o sofrimento um dia, porque nós não fomos criados para sermos infelizes, nem para sofrermos, mas antes para nos tornarmos vitoriosos sobre nós mesmos. Acontece que nos sentimos cansados e instala-se o desejo de voltar à casa do Pai, para lhe beneficiar de novo do seu amparo e do seu acompanhamento. Ora, aqui no caso, a criança revoltada, o jovem revoltado, tem um gesto de humildade e pensa que se eu, em casa de meu pai, sofro todas estas vicissitudes, e em casa de meu pai era muito melhor tratado. E aqui sequer me posso equiparar aos seus trabalhadores. Portanto, eu volto para a casa de meu pai. E isso foi o que aconteceu. Ora, na segunda parte, é o retrato daquilo que é a vida espiritual. O próprio Jesus asseverou: sempre que um pecador se arrepende, haverá festa nos céus. Ora, quando há arrependimento, significa que o Espírito, aqui no caso o filho mais novo, retratado no filho mais novo, retorna à casa do Pai. E como tal, há festa nos céus. Isto significa que a ideia que nós adquirimos desde longo tempo de que Deus era um tirano, que castigava e que tinha até um espaço, algures, que foi denominado como inferno, para onde ele mandava os seus filhos, os pecadores, e daí não saíam pela eternidade. Isto é terrível. É terrível. E tem um impacto muito grande, negativo, na mente dos espíritos. E muitos há que se creem de facto no inferno pela eternidade. Ora, a importância de percebermos os atributos de Deus, da sua misericórdia infinita e do seu amor, nesta parábola do filho pródigo, e aqui quando o filho retorna à casa do pai e como é recebido, com todo o carinho, isso simboliza exatamente aquilo que nos aguarda, independentemente das circunstâncias da nossa vida, dos nossos erros, como seremos recebidos do lado de lá. Portanto, Deus estará sempre pronto para nos acolher, como aqui é retratado nesta parábola. E é fundamental que tenhamos isso em mente. O inferno, sob o ponto de vista geográfico e terreno, não existe. O inferno simboliza o problema de consciência que cada um vive, onde quer que se encontre. É isso o inferno, porque se encontra desajustado das leis divinas. E como tal, o espírito sofre por problemas de consciência as circunstâncias em que se encontra. Ora, então, este processo de conhecimento dos atributos divinos é um processo libertador. E os erros que nós tínhamos cometidos, naturalmente, que nos são perdoados. Deus não se sente minimamente constrangido nem aborrecido conosco. Não. Ele sabe que nós somos ainda criaturas imperfeitas e em processo evolutivo, portanto, em crescimento moral, e como tal é natural que aqui ou acolá, tal como acontece aqui na parábola com o filho mais novo, tenhamos os nossos devaneios, as nossas fantasias. O que importa, tal como aconteceu com o moço,
é refletir e querer retornar à casa do Pai, porque sabe que vai ser recebido e ali, bem recebido, e ali vai fruir de todas as condições que precisa para retomar a marcha do progresso. Então, esta perspectiva é fundamental para que não tenhamos medo do nosso reencontro conosco. Porque, em boa verdade, quando nos encontramos nesse estado de desequilíbrio, nós não fugimos de Deus, não fugimos de ninguém. Nós fugimos da nossa consciência. Porque a consciência é um tribunal instalado na nossa intimidade, na nossa alma, e que é justa e que julga. E porque é aí na consciência que se encontram instaladas as leis divinas. Portanto, quando essas leis são violadas, a própria consciência aciona mecanismos de culpa. Estão-me a compreender? É a consciência que aciona esses mecanismos e nós fugimos de nós mesmos por medo do erro que temos que cometemos. Não tem a ver com Deus. E quando a criatura cai em si, nós vemos aqui no caso da parábola, em como o rapaz, o filho mais novo, que está, digamos assim, agora sujeito a circunstâncias que o fazem sofrer, e isso serviu-lhe para quê? O sofrimento. Para ele refletir e dizer, calma aí, espera lá. Então, em casa do meu pai, tenho estas condições, aquelas, outras. Então, e porquê é que eu estou a passar por isto? Não, eu vou retornar à casa do meu pai. Então, o sofrimento que às vezes nos toca na vida não é uma imposição divina, é um mecanismo de alerta para que nós possamos refletir e, humildes, poder voltar para a casa do Pai. Então, é isto que é fundamental perceber, que é a presença divina, que é plena e disponível 24 horas por dia, e garanto, não é preciso telefonar. Podemos apresentar logo à porta do céu que ele está sempre aberto 24 horas sobre 24 horas. Estamos a entender? Então, isto significa misericórdia, significa amor. E todas as ideias que nos foram inculcadas no passado a respeito da tirania divina, dos castigos que ele nos infligia, tudo isso são visões de natureza humana. Ora, a visão espiritual é completamente oposta. E há muitos que ainda no plano físico, muitos espíritos que ainda no plano físico, como nós, ou outros que do outro lado da vida, já desencarnados, estão fixos a esta ideia, amedrontados pelo sofrimento que vão ter pela eternidade da vida, o que é completamente falso, face às evidências que Jesus nos deixa nas suas parábolas. Então, a primeira que aqui trazemos é o foco de Deus e de Jesus nos necessitados, aqueles que, em boa verdade, sofrem pelas mais variadas questões e desejam amparo e apoio. Na segunda, como Deus é um Pai absolutamente misericordioso e bom. Ora, estamos então com uma visão diferente daquilo que são os atributos divinos e da sua relação connosco. E como nós devemos estar também abertos a essa proposta. Por outro lado, há ainda aquelas criaturas que, na vida, que pelo facto de crerem em Deus, terem fé em Deus, se sentem mais privilegiados diante das leis da vida. E exigem, tal como o filho mais velho aqui na parábola, exigem apoio e reconhecimento superior. Porquê? Mas eu acredito em Deus. Procuro até cumprir com aquilo que são as regras estabelecidas pelas religiões, e afinal o meu Pai, Deus, socorre aquele que sofre e que
enfim, se perdeu na vida e agora retorna e é como se nada tivesse acontecido. Então, nós temos dois espíritos, dois filhos, dois espíritos com caráteres diferentes. Um, apesar dos devaneios, dos erros cometidos, é suficientemente humilde para reconhecer o seu erro, arrepender-se e a retornar à casa do Pai. O outro, aparentemente crente, repleto de fé e obediente às determinações divinas, alimenta ainda o orgulho e o egoísmo. Portanto, o que está em contraciclo com aquilo que é a dinâmica da vida e as leis divinas. Então, aqui no caso, é por isso que a nossa disposição, a humildade, que é a mãe de todas as virtudes, é aquela sobre a qual se erguem todas as outras. E, portanto, é para isso que nós estamos a ser preparados e que temos que trabalhar. E esse trabalho é a nós, individualmente, que nos compete. Ora, se um foi recebido em festa, no retorno à casa do Pai, o outro continua a conviver, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos, continua a conviver debaixo do mesmo teto, como é costume dizer-se, para aprender e a evoluir. E agora repare-se, se ele não aprender, estamos aqui agora na parte a filosofar, mas se ele não aprender com o irmão o exemplo que ele deu, como é que ele se vai tornar bom? E como é que ele vai ser o herdeiro legítimo dos bens dos bens divinos? Não tem condições. Já que na primeira parábola, o que é que Jesus anuncia? Que o reino dos céus é para os que têm puro coração. O que é que isso significa? Que sejam humildes. Que sejam humildes e estejam dispostos à mudança. Então, se o primeiro, o sofrimento permitiu-lhe refletir em sentido contrário, tornando-se humilde, o outro terá que aprender com as circunstâncias da vida. Até que um dia, um rebate de consciência, falo a retornar nas melhores condições para a retoma da marcha do progresso. Então, a conjugação destas parábolas dá-nos uma ideia daquilo que é o resultado da vida, da nossa experiência na vida. E importa, sobretudo, que tenhamos essa noção a respeito do Criador, que é Pai infinitamente bom e misericordioso, e que Ele sempre dispõe de todos os recursos para nos auxiliar, seja quem quer que seja. Aqui no caso, apesar da fé que o filho mais velho tinha relativamente ao pai manifestada pela obediência, essa obediência era aparente naquilo que era o mais comezinho e imediato. Porque no íntimo o seu caráter estava distante daquilo que era o recomendável e que se pode comparar ao filho mais novo. Portanto, nem sempre nós seremos atendidos, ou nunca seremos atendidos, melhor dizendo, pela nossa crença, pela nossa fé, mas sim pelas nossas obras, pelo nosso caráter, por aquilo que nos alimenta de facto o espírito. Portanto, este é, digamos assim, é a reflexão principal que deixamos como nota de trabalho que nos compete para melhor compreender a dinâmica da vida, as suas leis, o seu amor e a sua misericórdia por todos. Queríamos saber se há alguma dúvida relativamente à matéria. Não há dúvida? Para a semana vai haver perguntas. Vão ter que vir ao quadro. Para escrever ali no quadro, quero ver como vai. Não vai ser no coisa, senão vão copiar. Não vai ser na cadeira, vai ser no quadro, não é? Muito bem. Então, nós pedimos licença, o nosso trabalho está encerrado, tarefa, esta é a primeira parte, e vamos pedir que nos unamos em oração para terminar o nosso trabalho, porque os bons espíritos,
Os nossos anjos guardiães aqui se encontram conosco para nos amparar, os bons propósitos que nos animam, a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança irrestrita em Deus. Então, nesta conjugação de esforços, é fundamental que nós estejamos com a alma presente, com o Espírito, e absolutamente confiantes em Deus, porque Deus dispõe de todos os recursos para nos auxiliar, indo ao encontro de cada um, independentemente das circunstâncias da vida, das nossas confissões religiosas, do nosso estatuto social, intelectual, por aí adiante. Deus está acima de tudo e atende a todos os seus filhos por igual. Então, vamos passar ao encerramento. Unimos os nossos pensamentos como um feixe de varas luminoso que pela nossa vontade se projeta para os planos superiores da vida. Da nossa intimidade fluem os melhores sentimentos de confiança em Deus, de confiança em Jesus. E felizes porque sentimos no Mestre amado o roteiro para as nossas vidas. A sua mensagem contida no Evangelho é roteiro de luz que aguarda por nós, porque somos espíritos eternos destinados aos planos superiores da vida, à felicidade, à harmonia dos reinos da luz. Querido Jesus, neste momento em que nos dispomos à oração final, rogamos a presença dos teus mensageiros para que nos envolvam com as doces vibrações do teu amor e da tua misericórdia. Conheces cada um dos presentes que se repartem pelos dois planos da vida. Conheces, Senhor, os nossos desejos mais íntimos, mas também as nossas frustrações, os nossos problemas de saúde, os nossos problemas materiais. Abençoa-nos, Senhor. Inspira-nos, dá-nos coragem e ânimo para seguirmos adiante. Somos, Senhor, representados na parábola do filho pródigo. Os teus filhos que de uma forma ou de outra se apartam de ti, mas nós desejamos, Senhor, voltar ao teu aprisco para te sentir o afeto, o amor e da nossa parte, Senhor, agir em conformidade com as orientações espirituais, com o teu roteiro que nos outorgaste, o teu Evangelho, que é nosso também, Senhor. Diante da magnitude da vida, sentimos-nos felizes porque somos parte integrante do teu amor, da essência da vida. Perdoa-nos os erros, Senhor, e ajuda-nos a superar as dificuldades
que ainda não entendemos, mas que são os mecanismos benéficos, tantas vezes, que nos auxiliam no processo evolutivo. Mestre querido, o nosso trabalho permanece comprometidos com os valores mais elevados, para que o teu amor se possa instalar ou aceitemos definitivamente em nós, e assim, Senhor, os nossos caminhos venham a ser trilhados com segurança, de quem se encontra ou preocupa e investe no equilíbrio emocional, a fim, Senhor, de nos identificarmos convosco. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigado.